Pronto. Boa noite para quem está presente. Eu preciso escrever o comentário. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. Pronto. Deixa eu só terminar de... Pronto. Terapias. Vai dar certo. Isso. Prontinho. Vamos então convidar o Pedro, né? Oi, Aline! Que coisa boa que você está aqui. Vamos convidar o Pedro. Agora então, vamos esperar o Pedro a aceitar o convite, né? Eu não consegui fixar o conteúdo, mas não tem problema. Olá, Olha Pedro! eu. Que Boa coisa noite. boa! Boa Tudo bom? noite! Tudo bom? Aí tá fresquinho, né? Você tá Aqui bem à tá vontade? ótimo. Aqui tá ótimo. Aqui tá 20 e poucos graus. Acho que é a noite mais quente desse inverno até agora. A noite mais quente do inverno. Que coisa boa! Pois olha, nós que moramos. Oi, Noelma! Nós que moramos aqui no sul, eu não olhei ainda, mas tá muito gelado. Eu tô com o aquecedor aqui do lado, tô bem agasalhada. Oh, meu Deus. Mesmo assim, ó, com as mãos geladinhas. Aqui, graças a Pedro, Deus, tá bem amenozinho. Hoje vinha sendo uns dias frios, mas não se compara com o frio de vocês aí, não. Aqui é aqui é sempre extremo frio pela sul, metade. não tem como ficar diferente no inverno. É verdade. Pedro, é uma enorme satisfação ter você aqui Eu, nessa live, viu? eu que É, agradeço pelo convite. como não convidar o Pedro, né? Deixa eu falar então para quem está presente. Muito obrigada pela pontualidade de todos e de todas que estão aqui agora. Oi, Caetano. O Pedro, ele vai se apresentar, é claro, né? Mas assim, essa live, ela é para dar continuidade àquela da semana passada. Né? Eu falei que era em 15 dias, que o Pedro estaria conosco em 15 dias. Só que aí o sangue está quente demais, né? Apesar do inverno, e o assunto borbulhando, e eu conversei muito, nós conversamos, né, Pedro? E daí eu falei, É não, então essa verdade. live vai ficar agora, já para essa semana, para não distanciar tanto, né? Para ficar É uma coisa verdade, a mais... gente mantém o conteúdo, né? Isso, e para ficar mais engatado, né? Fica o assunto engatado, para não ficar tão distanciado, né? Então, para quem não me conhece, eu acho que todos que estão aqui já me conhecem, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Carla, Carla Altuori, eu sou terapeuta de constelação familiar, fazia essas lives quinzenalmente, agora elas serão semanalmente. Então, às vezes comigo sozinha, outras vezes com um convidado, e hoje o Pedro é o nosso convidado. Pedro, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, Pedro Augusto. Eu sou terapeuta também, sou constelador. Só que o meu método ele é um pouco diferente do da Carla, porque eu entro no sistema Takai, né? Seria a constelação tradicional associada a algumas outras terapias para poder dar um suporte no sentido do pós-constelação, principalmente. Mas a base é a mesma. Todo mundo aqui é constelador, todo mundo ama essa tal dessa constelação sistêmica aí, e Isso, quando isso. pega a gente não larga mais nunca, é um negócio do nada. A gente estava conversando, né, Pedro? Quando a gente entra, adentra, né, é a ampliação da consciência, né? Quando a gente Isso, amplia a consciência, a gente não consegue mais. E até não. ela ampliou, não tem como ela reduzir, né? Não tem Não como tem. Você mais. pode tentar de todo jeito. Você pode querer voltar para aquele cantinho de conforto que tinha antes, mas não volta mais. Exatamente. Não O volta de jeito cantinho de nenhum. conforto que o Pedro está falando é aquela acomodação, né? Eu fico ali, tá bonitinho, tá tudo bem, deixa assim, deixa quieto. Para que eu vou mexer com isso, né?
Ah, eu sou tão acostumada a tomar essa quantidade de remédios, né? E eles É, estancam, naquele momento, né? Mas as consequências elas são muito mais sérias. Você quer falar um pouco com sobre certeza. isso, inclusive sobre o método Takai, né? Isso, na verdade, Como é? assim, a nossa compreensão da doença, né? A gente tem a medicina tradicional, que não é tradicional, medicina moderna, na verdade, que ela trata a doença de trás para frente, vamos dizer assim. Ela vai primeiro no sintoma, entende o que é o sintoma para poder depois procurar o que é a doença, né? Isso. E a perspectiva mais tradicional, que aí a gente vai buscar no Egito, na Índia, na China, no Japão, eles vão pelo sentido contrário, né? Ao invés de a gente entender a doença pelo sintoma, a gente entende pela origem, né? E aí a Certo. doença fica aqui no meio, na verdade, né? A gente tem aqui os sintomas, a doença e a origem. A Sim, sim. origem, a origem ela está atrás da doença, né? Então a gente não tem uma dor de barriga, a gente tem uma preocupação que virou uma dor de barriga, né? Exatamente. A gente Exato. foge do, a gente foge do convencional, né? Do E padrão, né? assim, isso. E a gente não vai deixar de tratar, a gente não vai deixar de dar um omeprazol ali, sei lá, um remédio para Sim. tratar, porque a pessoa está com dor até agora, né? Mas Uhum. a gente tem que entender que o que originou aquela doença não foi a dor, né? A dor ela é a consequência, a gente tem que buscar a origem dessa doença. E A dor, é uma conversa que não acaba mais quando você não começa. acaba, não acaba. A dor, ela, conforme eu falei na live passada, né, a dor e a doença, ela vem como um sinal de que algo no sistema não está bem, né? Algo não está bem. Justamente, Então, ao invés de olhar para a doença, olhar para a pessoa, né? Ao justamente. invés de E ficar olhando para aquela doença que está incomodando, que está desconfortável, e que a gente vai lá e toma tudo que é remédio que a farmácia nos indica, e que aí a indústria farmacêutica ela é fortíssima, né? A gente com então certeza. procura olhar na terapia que a gente aborda, eu com constelação familiar, o Pedro também é constelador, mas ele também tem outras linhas, né, de terapia. Olha a pessoa. Quem está aqui que conhece a homeopatia faz isso, né? Ela olha Isso, a justamente. pessoa, a pessoa. Sim, Justamente. continua. E o método Takai, a perspectiva do método Takai, ele vai mudar justamente nisso aí, né? O método Takai ele é muito focado em dois eixos, assim. Na verdade, três eixos, né? Que seria o eixo de tratar o sintoma, que é o mais comum, que é o que a gente conhece, né? Que é, chegou com dor de barriga, ele vai tratar a dor de barriga também, entendeu? Chegou com um pé doendo, vai tratar o pé que está doendo. Ótimo. Certo, E como é que a gente vai certo. fazer isso? Tem acupuntura, a gente vai tratar com Uhum, a homeopatia, vai tratar uhum. com o floral, vai tratar. Enfim, tem 1 milhão de técnicas que a gente pode utilizar, né? Sim. E uma vez que a dor, que é o sintominha, que estava incomodando, que a pessoa não conseguia nem pensar a respeito, deu uma Uhum. aliviada, é correr atrás do que é que está originando isso, né? E, Isso. e, e numa perspectiva muito prática, se a gente parar para pensar, olhar para a dor incomoda muito mais do que a dor em si. Ah, é claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Quando a gente não terceiriza o provocador da dor, né? Assim, Isso, do tipo, justamente. Deus do meu céu, o que eu fiz para estar assim, né? A gente Justamente. terceiriza lá para Deus, né? Porque esse Deus, ele ao invés de estar aqui dentro, eu preenchida dele, esse Deus está lá fora, e aí eu olho para o céu e pergunto, meu Deus, o que eu fiz para Eu... merecer esse castigo, né? É. Quando na verdade o que a gente deveria fazer é, meu Deus, com esse sinal, com essa dor, o que é Isso, que eu preciso aprender? Né? O isso, que é isso, que, o que é que eu preciso olhar se a gente for utilizar a constelação como nosso isso, referencial aqui, né? O que é que eu estou precisando exatamente. olhar? Quem é que está Uhum. precisando que eu pare 1 minutinho, olhe ali quem é que foi excluído, qual é a Ah, minha relação que está faltando, exato. onde é que eu estou localizado dentro desse universo que me compõe, desse Isso universo de relações que está é, causando isso aqui. Né?
Só que a maioria das vezes, é com todos nós, inclusive comigo e contigo, né? Que somos terapeutas, mas na maioria das vezes existe aí uma lealdade, um amor cego, né? Uma lealdade inconsciente a algo no sistema ou a alguém do sistema excluído, como você disse, né? E aí a doença vem para avisar, olha, algo não está bom, tem que ser olhado. Exatamente. E como é que Para mostrar funciona? que precisa olhar. É, e como é que funciona o método Takai? Como é que ele se dá? O método Takai, ele vai se dar. Vou tentar estipular como é que eu Ah, trabalho normalmente, tá? A isso, pessoa chega na isso. minha frente, né? Se a pessoa Uhum, chega e diz, estou triste, estou me sentindo triste, existe uma tristeza que está me acompanhando. Aí eu uhum, digo, aí eu digo assim, você quer olhar para essa tristeza? A pessoa diz, uhum, não quero olhar, só quero que você tire essa tristeza de mim. tá. Aí, o que é que eu vou fazer? Olha, vamos fazer alguma coisa, mas essa tristeza só vai embora quando você olhar. Já estou avisando logo. Mas vamos lá. Ame de acupuntura, floral. Aí chega um momento em que a pessoa diz, eita, agora que eu estou um pouquinho mais tranquilo, eu consigo olhar para isso. Porque o Sim, Pedro me disse lá, 3 meses atrás, que sim, isso só sim. ia embora quando eu olhasse para isso, para entender o que é. E nesse processo a gente vai sempre incluindo esse olhar para o mais distante, né? Para a Sim, origem, para o que é, e isso. tentando fazer o possível para que a pessoa não fique dependente de remédio, para que não fique dependente de um terapeuta. Isso é muito importante, porque às vezes a Uhum. gente troca o Rivotril pelo psicólogo, às vezes a Isso, gente troca, às vezes a isso. gente troca o Tocilax pelo massagista. É, E, é. e é tão prejudicial quanto. A gente tem que perceber isso Uhum, também, né? Que tem que existir uma independência, um protagonismo, na verdade. Tem que existir uhum. esse olhar do ser para o ser e essa Sim, responsabilização do ser para o ser, né? sim. E eu acho que a gente que trabalha nessa perspectiva sistêmica fica muito feliz quando alguém diz estou bem, não preciso mais de você. Ai, é uma É alegria. maravilhoso, É né? maravilhoso quando a pessoa termina a sessão, porque eu trabalho com 3 sessões, né? Para tratar um Sim. tema, uma questão, são 3 sessões. A Genciana está aqui dando boa noite, Genciana. A Genciana terminou, recebeu alta, né, Genciana, Oh, nessa coisa semana. boa. E a sensação dela era exatamente essa. Mas aí, Pedro, como a gente estava falando, a gente pegar, não querer olhar para o que está causando é igual colocar para debaixo do tapete, né? Isso. Né? É Coloca um. ali, só que aí vai piorando, porque a sujeira vai aumentando, e tem uma hora que o tapete estufa, né? E É. quando estufa, não tem mais para onde correr. Não E tem aí, mais só para que onde. aí, Né? quando o tapete estufou, dá para a gente continuar a olhar de verdade para o que causou, né? Mas o tratamento vai ser mais Vai ser mais difícil, um pouquinho custoso, mais mais difícil. trabalhoso, mais físico. É. Mas O... aí a pessoa chega com a tristeza, como você falou, né? Quer olhar? Não, não quero olhar, não, tá bom assim, mas vamos fazer acupuntura, vamos tomar floral. Mas aí a pessoa volta e fala: olha, agora eu tô bem mais tranquila, vamos olhar para isso? Vamos olhar. Aí começa a mudança de paradigma do tratamento, né? Aí Sim. a gente vai trabalhar, por exemplo, eu tenho 2 métodos que eu trabalho, que seria, primeiro, o questionamento profundo, que ele é menos invasivo. O método do Hum, questionamento profundo, não é psicoterapia, né? Mas é um tá, questionamento baseado na psicossomática. Então, tá. assim, estou com dor no ombro. Estou com dor no Uhum. ombro. Aí ele diz, você quer olhar isso numa constelação? A pessoa diz, não. Eu disse, certo, mas você deveria pensar. Aí eu pergunto, ombro direito ou esquerdo? Isso aí é muito típico de quem trabalha com Constelação. psicossomática, com E constelação, com constelação todas. também. É. É, É. estou com a dor no ombro direito. Aí você olha a Aham. pessoa e diz, me diga uma coisa, como é que está a sua relação com a sua satisfação com o trabalho?
A pessoa abre dois olhos desse tamanho assim e fala, meu Deus, o que é Tá, isso, né? Isso já é tá. um questionamento profundo, né? A gente começar Sim, a abrir essa mente para poder entender o que é que está acontecendo ali, que está chegando naquele sintoma físico. E lógico que sim. se chegou no sintoma físico, não é porque a pessoa está insatisfeita com o trabalho, por exemplo, há 3 dias, né? É porque ela já está insatisfeita depois de 10 anos de trabalho, porque essa semana ela brigou com o chefe, porque ela não aguenta mais chegar naquele trabalho e fazer a mesma coisa. E isso vai ficando muito evidente e vai passando da nossa camada mais superior, dessa Aham, partezinha que fica aqui por cima dos nossos pensamentos, aham. e vai Sim, descendo para aqui. E quanto mais sim. tempo a gente demora para tratar e quanto mais chega para aqui para baixo, mais difícil é, né? Isso. É. E essa conscientização desse processo inicial é muito importante para a gente fazer com que o que acontece aqui e aqui em cima não chegue aqui embaixo, né? Você A gente sabe, tem que Pedro, fazer o que possível nesse sentido, né? não, eu quero eu. Você é o convidado, né? Eu tenho que ser anfitriã e deixar o convidado falar. Mas é porque você falou da consciência, né? E estudando Bert Helling, ele fala uma coisa tão interessante sobre a consciência, né? Ele diz que a gente só vai conseguir de verdade amar o outro ou amar a outra pessoa se a gente transcender essa consciência. Por quê? De acordo com ele, a consciência ela está presa aos que são do meu grupo, né? Sim, Então, eu tenho consciência, eu tenho amor aos que estão no meu grupo, eu tenho consciência aos que estão no meu grupo. Quem não é do meu grupo, aí eu já olho meio com um olhar torto, né? Fica lá. Né? Então aí ele diz que isso não é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor quando é aquela pessoa que consegue transcender o teu grupo, né? um Você grupo consegue familiar, amar um e grupo perfeito. compreender o outro, compreender as falhas do outro, compreender, desculpa o comentário, mas eu não estou aguentando, vou ter que falar, compreender o governo do outro, né? Mas olhar a pessoa enquanto pessoa, né? Independente de Jesus. qualquer outra pessoa, porque de acordo com a constelação e pelo que eu estou vendo, o método Takai ele vai ao encontro também, né? A gente vai conseguir, de fato, olhar para as nossas doenças quando a gente consegue olhar para o outro, para outra pessoa, seja do nosso grupo, fora do nosso grupo, enquanto pessoas, independentemente do gênero, da raça, enfim, da condição social, né? E aí eu Da lembro origem. é isso, porque você falou da consciência, né? E era uma das Isso. coisas que eu estava estudando hoje da literatura do Bert Helling. Mas desculpa te interromper. Sim. Não Aí, interrompeu não, complementou. Maravilhoso. ótimo, ótimo. E, e a gente pensar justamente nessa questão da consciência e do transcender a consciência, do eu e do transcender o eu, Uhum, e das interações e de transcender as interações, né? isso. Porque eu acredito, isso é uma crença pessoal minha, que a gente só começa a crescer primeiro quando a gente olha para dentro, né? Quando a gente para de Uhum, olhar o que está aqui fora o tempo todo, começa a olhar para dentro. Uma uhum. vez que você se solidificou dentro, aí você tem material para trabalhar com fora. Eu Exato. entendo dessa forma, né? Eu E, concordo com e aí a você. gente vai muito, muito além, a gente vai transcendendo, vamos usar essa palavra, esses conceitos, É, né? E a constelação ela é muito feliz nesse sentido, porque você entende que o que está dentro também está fora, né? O que está sim. dentro é a relação com o par, é a relação com a mãe, é a relação com o avô, o bisavô, é a relação com aquela pessoa que você nem conheceu dentro da sua linhagem Mas que e que você tem foi uma fluido lealdade inconsciente, né? e que você tem A uma lealdade gente não inconsciente. conhece, mas tem a lealdade inconsciente. E aí a vida emperra e as dores, as doenças vêm e E, você faz de tudo, mas a doença não consegue ir embora. E a primeira coisa que a gente pensa com relação à doença é sai daqui, né? sai daqui. Exclui, sai daqui, né? E enquanto que o movimento precisava ser ao contrário, precisava
acolher essa doença, mas é difícil isso, né? Difícil Nós, demais, e horrível. mortais, Quando a gente difícil, para pensar, está doendo, a gente não quer que fique, né? A gente não quer que claro, esteja aqui. Se está claro, claro. incomodando, se tem febre, se tem. Mas, e a mensagem, né? Quando o mensageiro ele chega para você querendo te entregar uma mensagem. Ele só Eu vai adorei, embora quando a mensagem é lida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? gente, eu adorei isso que você falou. O Não mensageiro tem só outro jeito. vai embora depois que a mensagem é entregue. Depois Isso é que a mensagem é perfeito. entregue, é justamente. É, E a gente também tem que entender que a mensagem entregue não necessariamente significa saúde plena. Né? Mas certo, a sua percepção diante desse estado de saúde, né? certo, Por exemplo, a sua responsabilização já é uma saúde plena também. Se eu sei que eu estou com certo. um problema porque eu não faço exercício, e eu não faço exercício, isso é falta de responsabilização sobre o seu próprio eu, sobre a sua própria Sim, identidade. E sim. aí, se você tem uma pressão alta por causa disso, não é porque você está sofrendo de uma pressão alta. Você está sofrendo de falta de cuidado com você. Nesse caso específico aí, vamos com calma nesse tema. Mas assim, é entender o que é que está por trás do sintoma, e não o sintoma. Eu estou com pressão alta. Ok, estou com pressão alta. Eu não vou Aham. deixar de tomar o remédio por pressão alta, porque senão eu posso Uhum, morrer. Mas eu tenho que entender o porquê da pressão alta. Né? claro. Eu tenho que entender. Pressão alta é o quê? É pressão. E pressão vem de onde? Vem daqui, ó, da mente. Pressão vem da mente. É a gente tentando se fechar para dentro de nós mesmos e tentando fugir do que está aqui fora. Trancando, preocupando, né? Camuflando os Justamente. sentimentos, camuflando a sua natureza, né? E aí Justamente. vai, chega uma hora que as veiazinhas não aguentam, né? Não aguenta. E o coração não aguenta também. O Não coração aguenta. tentando ali pulsar, tentando te levar para frente, tentando te fazer seguir e as suas vezes assim, fechadinho. Isso, isso. Pressão, né? Pressão deixa de ser pressão alta e passa a ser um estado de vida que você compreende. E para além Isso. disso, com quem você aprendeu esse comportamento? Uhum. Né? Com quem você aprendeu esse comportamento? Você vê isso no seu pai, na sua mãe? Entende? Uhum. Para além Uhum. disso, isso é um padrão que está no lado feminino da sua família ou no lado masculino da sua família? Para além Uhum. disso, isso é um contexto social que você pode mudar ou não? Né? Se Uhum. você pode, o que é que você está fazendo parado? E se você não pode, por que, é que você está se preocupando com isso? Tudo isso tem que entrar na conta, né? Tudo isso tem que Claro, fazer parte claro. do processo. Uhum. Para além do remédio, não só tomar um diurético e de hora em hora no banheiro, esperando que um dia, magicamente, tudo isso passe. Né? Isso. E não passa, porque pressão alta é crônica, é pro resto da vida. E Pedro, eu queria, foi ótimo esse exemplo da pressão alta, e eu queria de novo, que eu vi que entraram pessoas agora, eu sempre gosto de falar isso quando se trata de doença, né? Mas lembrar que ela é uma aliada nossa. É pra gente, quer dizer, é pra gente se aliar a ela, porque ela está ali, ó, Sim, avisando que algo não está bem no sistema familiar, em tudo que vem lá de trás, às vezes está aqui no nosso pai, na nossa mãe, nosso avô e nossa avó, né? Às vezes está aqui, às vezes é uma criança não nascida, né? Às uhum, vezes é alguém que, às vezes eu faço uma ficha de anamnese com algum cliente, né? Aí a gente está lá conversando sobre a ficha, só de repente, eu me lembrei que o meu tio, avô, se matou com um tiro na cabeça. Aí você, bom, para tudo e vamos olhar um pouco melhor para isso. Algo que está tão no passado, não, isso não vai influenciar em mim. Às vezes pode influencia ser, às vezes sim, com às certeza, vezes com sim, né? certeza. Então, assim, É, é o, isso bem claro, né, de que a doença ela tá levantando uma bandeirinha para a gente olhar para a gente, pra gente né? olhar, né? Esse princípio é muito interessante. Olha o João aí. Tudo bom, João? Esse princípio é muito interessante. Eu estava vendo justamente hoje, tem uma série de palestras que eu gosto, sempre recomendo, que é da Nova Uhum. Acrópole. Ah, Nova sim. Acrópole, quem puder procure, que são palestras sobre É, filosofia,
É. Enfim, tem em todo canto aí pra vocês verem na internet. Tem aqui E, do lado do apartamento, do prédio que eu moro, tem uma casa linda de 80 anos que eles alugaram para Nova Acrópole, bem aqui do lado de olha que casa. maravilha, olha que maravilha. Meu Deus. Você ia adorar, você ia adorar morar aqui. É, com Você ia até certeza. ficar com frio. Aí eu estava assistindo uma palestra hoje da Nova Acrópole, que era sobre o hermetismo, né? O Uhum. hermetismo, toda aquela galera da alquimia, da filosofia do Egito para cá. E um dos Certo. princípios, que é um princípio que norteia a maioria das terapias que eu trabalho, que a gente trabalha de uma maneira geral, é que o micro ele é como o macro, né? O um é como um todo, o pequeno Sim, é como o grande, né? É isso que a sim. gente trabalha dentro da terapia de constelação também, né? A gente está vendo assim, olha, o comportamento pequeno, ele é um reflexo do comportamento grande, né? O Uhum. meu eu pessoal, ele está prestando reverência a algo maior, né? Sim. E aí a gente leva isso para muitos conceitos. A gente diz assim, olha, a orelha, ela representa uma parte e também o todo. Então, a partir de uma Sim. auriculoterapia, você trabalha o estômago, a cabeça, o corpo inteiro, Isso. né? A Isso. partir Até de porque na orelha estão os pontos, né, da orelha estão isso, relacionados a todos os órgãos a internos. É todos os isso? órgãos, justamente. A gente tem mais de 100 microsistemas espalhados pelo corpo conhecidos, fora os Uau. desconhecidos. Então, cada parte do corpo pode ser um potencial para tratar o corpo inteiro. Assim como a Sim. nossa personalidade é um potencial de tratar a personalidade da nossa família, né? E assim como Uhum. tratando a personalidade da nossa família, a gente trata a personalidade da humanidade, né? Porque nós Uhum. somos o todo também. Ótimo, 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 Então, ótimo. tudo é interrelacionado. Então, a gente começa tratando a dor no pé, que vai significar uma dificuldade com o lidar com a realidade, que pode ser uma dificuldade que você tem de relacionamento com seu pai, que pode ser um padrão dos homens da família que vem carregando através das gerações uma questão de machismo estrutural muito forte, que quando você Uhum. trata ajuda a sociedade como um todo. Então tudo está relacionado, né? Tudo é uma escadinha de tratamento que a gente faz em direção a uma coisa maior, né? Mas que, na Sim, verdade, o propósito é a gente olhar de volta para dentro, olhar e crescer como isso, ser humano, isso, evoluir isso. como ser humano e evoluir como grupo também, né? Tem uma coisa que você falou agora aí, e eu também gosto de usar, que é quando a gente atende um cliente, né? Eu tenho uma Uhum. amiga minha que falou assim para mim hoje, Carla, não somos seus clientes, nós somos seus pacientes, porque o que você nos ajuda a trazer e a resolver, né? Mas enfim, as pessoas que vêm até nós, né, para um tratamento, porque vem com essa questão aqui, vem com essa, na verdade, como diz o Fernando Freitas, né, na verdade, o que está escondidinho aqui e que a pessoa não consegue ver. Porque Justamente. na frente dela está aqui. E aí, ao finalizar o atendimento, eu sempre agradeço muito em nome da humanidade. É isso que você falou. Justamente. É em Porque nome da quando humanidade. essa pessoa se melhora, ela melhora a humanidade. A gente tem que pensar desse Claro, jeito. porque tá tudo entrelaçado, né? Tá tudo Entrelaçado. entrelaçado. Então, Nesse campo maravilhoso. mesmo que a gente hipoteticamente, né, não tenha o mesmo sangue correndo na veia, o que é pura mentira, né? Porque temos, né? Temos, todos. Nós somos energia e nós somos todos um só mesmo. Isso não é uma balela de chamadinha, como é que fala? Me falta a palavra agora. Mas enfim, não é algo assim para. Não, se tudo começou com um, Nós se somos um. todos nós viemos desse um, então, É, né? Então, assim, é. somos todos um. Somos todos Então, um, é todo mundo. esse agradecimento que a gente faz, né, para essas pessoas que vêm se tratar, primeiro eu agradeço pela coragem que a pessoa teve de querer olhar para a sua dor, né? Eu acho isso Justamente. lindo demais. Eu acho que é o primeiro agradecimento que a gente precisa fazer. E depois disso, da pessoa querer olhar,
e ela aceitar todo o tratamento, e aí chegar, não é que chegou no final. A gente terminou o pacotinho de encontro, né, que eu faço em 3, eu não sei você em quantos você faz, mas ali começa uma nova energia. Né? Então, eu agradeço em nome da humanidade. Né? Ô Com Pedro, olha certeza. só, eu queria, como agora faltam 30 minutos para terminar, eu queria saber se você quer colocar mais alguma coisa e as Eu só pessoas quiserem queria, fazer perguntas, né? Abrir para as eu só perguntas. queria mandar um cheiro pro Saulo e pra Verônica, que são meus Ah, meu colegas terapeutas que cheiro, fizeram formação comigo e estão por aqui. que E outros bonito. tantos amigos que Cheiro, estão aí também assistindo. um cheiro para todo mundo. Que bonitinho. Abrir para Alguém pergunta. abrir para perguntas agora, né? Se alguém tem alguma pergunta para fazer, deixa eu ver aqui para baixo. Não, não, só tem boa noite, dando tchauzinho, tá? Então a gente continua a conversar, né? Vamos E embora. então, Pedro, deixa eu então ver se eu entendi direitinho sobre o método Takai. É assim que fala, né? Uhum. A origem Isso. dele, qual que é mesmo? Você pode repetir que chegaram pessoas agora? O A método origem Sakai foi desse- desenvolvido por um professor meu, o Leonardo de Paiva, lá de Recife, na UNAP, na Universidade Aberta do Terapeuta, né? E ele trabalha com as medicinas tradicionais chinesas, com a constelação e também com cinesioterapia, né? Terapias de movimento, yoga, enfim. É o pacotão completo de terapia para poder abarcar o máximo possível dentro desse contexto da terapia, né? Tá. E a constelação, eu não fiz formação de constelação com ele, embora goste muito de várias ferramentas que ele utiliza dentro da constelação. Estou cursando agora uma pós-graduação em constelação com o auxílio da psicossomática, né? A minha formação é em Excelente, outro local. excelente. Mas quando se combina tudo isso, quando se mistura tudo isso, é uma salada maravilhosa de Sim, abordagem de vivência, né? A gente tem sim. aqui o Saulo. O Saulo, ele eu acho que é um dos terapeutas mais capazes que eu já conheci na minha vida. Paulo E ele tem um Uchoa? Saulo Show que entrou. E ele Uhum, tem um trabalho muito bonito lá em Recife, que é o Grupo Luiz Sérgio, que trabalha justamente e leva essas terapias de maneira uhum. gratuita ou a muito baixo custo para o pessoal carente lá de Camaragibe, lá em Recife. Que bonito. E é fantástico, é muito bonito, né? Assim, Sim. é limitante no sentido de que não dá para a gente atender todo mundo. Né? Não tem como a gente abarcar o mundo, nem é tão saudável que a Não, gente pense não dessa tem, forma. não Parece que chega tem. uma perguntinha. Apareceu uma Mas pergunta o. aqui. Termina de falar que é da Genciana, e aí você É, termina de falar e a gente lê a pergunta dela, tá bom? mas, Fala. inclusive, Saulo foi meu mestre reiki. Foi não, é Ah, meu mestre reiki. Estamos que aí, bacana. eu estou indo fazer meu 3D, meu mestrado também para começar a ensinar. Que E quando você bacana. começa a se conectar com essas terapias, todas elas, é uma conexão mesmo. Assim, é sair do eu, é aprimorar o eu e sair em direção ao mundo para poder Porque oportunizar isso para outras é pessoas. Né? aquilo que a gente falou no início, né, Pedro? Não dá para voltar mais atrás. Não Não dá. dá. Abriu a Tá? cabecinha, vai em frente E aí. vai. Segue. E Não vai, tem como. exatamente. Deixa eu ver aqui a pergunta da Genciana. A Genciana, ela pergunta assim: essas dores que vêm dos ancestrais, podemos e devemos fazer com que sejam barradas e transformá-los a fim de mudar as nossas vidas? Você quer responder ou eu respondo? Quer Eu que eu vou leia fazer de só umas novo? observações a respeito. Eu estou aqui com ela na tela também. Tá As com dores ela que na vêm tela. dos ancestrais, podemos e devemos fazer que sejam barradas. Olha, a dor ela não deve ser barrada, ela deve ser entendida para começo de conversa. Né? A dor ela tem uma mensagem. A gente barra as nossas impressões sobre as dores. Isso é muito saudável. É a gente tirar aquilo que a gente tem de conceituado, de a dor como uma coisa ruim. Lógico que ninguém vai viver com dor conscientemente, né? Mas não barrar, entender. Porque às vezes entender faz com que ela vá embora, para começo de conversa. Mas sim, a gente deve olhar para a dor, para todas as dores, a gente deve olhar para todas as condições de doença, da mesma forma que a gente deve olhar para a nossa saúde, para a nossa boa saúde também, né? Isso. E o elo com os ancestrais, ele é, sem dúvida,
real e fatídico na nossa vida, né? E a forma de mudar as coisas é compreender e seguir Aceitar. com esse conhecimento, né? E Então, aceitar. você olha e aceitar, lógico. Aceitar da maneira correta. Aceitar não é ser passivo, né? Aceitar é você olhar, observar, entender e agir naquela direção, Isso, isso. né? É a tal de, é como tomar a consciência para então poder agir, né? Tomar a Justamente. consciência, entender, olhar, enxergou e aí para poder então agir. Eu queria falar um pouquinho sobre essa pergunta da Genciana, e de fato, né, isso que o Pedro trouxe, ele é isso mesmo, não é para é, barrar, né, porque quando qualquer coisa que nos acomete, que nós somos acometidos, seja dificuldade financeira, seja saúde com tendências também, dificuldade financeira, ou qualquer outra coisa de relacionamento, o que for, vem para nos alertar, né? Então, se a gente, como é que a gente barra? A gente não barra, né? A Um bar. gente, mas eu gostei dessa expressão, eu gostei muito, porque ela dá para a gente falar bastante sobre isso, né? Porque primeiro a gente não consegue, a não ser, o que a gente consegue é tomar a consciência, ao tomar a consciência, fazer meditações. Tem tantas meditações, né? Para poder, ampliando essa consciência, a gente poder mudar a nossa aura, né? Vibrando, vibrar em outros lugares, não ficar vibrando só no xingamento, na dor, no tem que morrer, tem que, né? O que está É, acontecendo, que o hospital não tem leito, não tem isso, não tem... Ao invés de ficar vibrando nisso, vibrar em coisas melhores. Então, talvez não vá barrar, mas talvez vai chegar até a gente com um outro tom, né? Com um outro tom. Quer isso. dizer, quando chegar, a gente vai conseguir olhar com outras lentes, né? Com outras lentes para aquilo que chegou. E aí a gente vai conseguir aceitar e caminhar. E aí o tratamento fica até mais fácil, né? Fica, com certeza. E é interessante você falar sobre essa questão de olhar com outras lentes, né? A gente tem o É, nosso óculos aqui. é. Olhar E com nós outras dois lentes é temos muito real, óculos, né? Porque as nossas lentes, elas são seletivas e sujas, né? Nossas lentes, elas são assim, nossas lentes da realidade, né? isso, Quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes a gente está projetando, a gente está introjetando e extrojetando informação. A gente está dizendo assim, isso. eu não gosto daquela pessoa porque ela é agressiva. Quando, na verdade, o que a gente está dizendo é assim, olha, eu lembro de quando meu pai foi agressivo comigo na infância e isso me causa incômodo, né? Isso Uhum. é muito mais sobre mim do que sobre o ato em si, né? Isso a Certo. psicologia vai tratar de uma maneira muito, muito absoluta e Nossa, maravilhosa de se é observar, né? maravilhosa a psicanálise, né? A psicanálise também, né? Psicanálise, Podendo né? olhar para a E, criança ferida e tudo mais. e isso. E aí a gente usa a constelação para poder olhar com o olhão assim, ó, dizer assim, olha, a Aham. criança ferida está aqui e ela foi ferida por essa pessoa e essa pessoa feriu por causa disso. A constelação ela é Isso. maravilhosa nesse sentido, de, Ela é de maravilhosa porque trazer ninguém essa lente. é Ela culpado, né? Olha, abre de uma vez. vou pegar o teu exemplo aí agora. Os meus bonequinhos não estão aqui. Ah, estão. A pessoa, não, mas eu não vou trazer eles, não. Esse aqui foi magoado por esse, mas esse aqui, antes de magoar esse, foi magoado também por alguém aqui Isso, atrás. E alguém aqui atrás, e aí vai. E aí tá na uma hora desse, corrente. uma corrente, ninguém tem culpa, né? Aí tá na hora Justamente, desse que reclamou a mágoa, querer olhar para o seu sistema, né? Querer justamente. acolher e entender e compreender e ampliar a consciência para que essa mágoa ela possa ganhar um outro tom, né? Dependendo das lentes que a Da gente é lente falando. aqui. Adorei Né? esse exemplo da lente. É, Maravilhoso. E obrigada. é, A e é Genciana falou justo que isso toda a mesmo. resposta, viu?
E é justo isso, esse olhar É, diferente, né, que a constelação dá, que a acupuntura dá, que, enfim, mil terapias dão sobre as nossas questões fundamentais, né? O isso. reiki é um negócio fantástico também. Quem conhece o reiki, É quem fantástico, conhece, né? entra de cabeça no reiki, se apaixona e é pra vida. E é um negócio incrível, né? Eu Muito tenho mais uma do que uma amiga. terapia, aquela coisa que muda tudo aqui dentro, né? Que dá É, um vigor diferente de eu tenho vida. uma amiga que ela não está hoje aqui, ela costuma assistir todas as minhas lives, mas hoje ela não conseguiu. Ela é reikiana também, além de outras coisas que ela faz também. Ela é a mesa radiônica, acho que é assim o nome, né? Radiônica, sim. Entre outras coisas. E ela aplica em mim à distância o reiki, Sim, né? sim. Aplica em mim. E é Ela uma veio. conexão. É fantástico. Na última live ela disse assim: Carla, eu fiz conexão para você. Eu fiz reiki para você enquanto você fazia live. Você sentiu? Eu falei: eu senti muito calor. Tem o vídeo do Pedro tá dando uma interrompidinha. Ele já ele consegue voltar. Se ele sair e voltar, fica fácil. Mas então, continuando então, né, traz pra gente, né? Sobre ele precisou sair, ele vai precisar. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo novamente. Pronto. Adicionar. Vamos ver. Acho que agora ele volta. Né? Então, sobre essa questão de. Pronto, voltou. Sobre essa questão de olhar, né? Da gente olhar para o que nos acomete de doença e olhar para ela como se ela fosse um ente, né? Tem exercícios sistêmicos que eu gosto de fazer, Pedro, ao final, durante a constelação, onde muitas vezes eu peço assim para a pessoa fechar os olhos e botar na frente dela, personificar a doença e falar com a doença, conversar com ela. Querida, eu sinto muito mesmo, né? E aí ter as falas de cura e a pessoa parece que tira uma tonelada dos ombros dela, né? O professor Alexandre entrou. Oi, professor Alexandre. E, né, então a Sim, pessoa é como se ela tivesse tirado assim uma tonelada dos ombros. E aí é uma coisa incrível, porque a gente está nesse momento também falando do campo morfogenético, né? uhum. Esse campo ele não tem limite. A pessoa pode estar. O professor Alexandre, boa noite. Boa noite, professor. Ele está lá no Rio de Janeiro, né? Olha E, que massa. nós, e eu estou aqui e Pedro está onde? Em Arapiraca, Alagoas? em Alagoas, isso. Em Alagoas, né? E mais as outras pessoas que estão aí, que são de outras cidades também, e está todo mundo conectado aqui. Mas existe um campo que a gente está conectado nesse campo, e ele é invisível, né? Só que aí a gente está agora falando da energia, e o professor Alexandre é professor de física. Ele até podia Olha. dar uma palhinha para a gente aqui agora, né, Alexandre? E porque a física ela comprova tudo isso, né? O Rupert Sheldrake, ele quem trouxe para a gente essa consciência, essa comprovação desse campo morfogenético, né? Ele é um biólogo, um parapsicólogo, então ele conseguiu comprovar para a gente isso. Então, se eu pessoa sozinha. Eu sozinha, eu não tô com a Carla, eu não tô com o Pedro, eu não tô com algum outro terapeuta, mas eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha doença, seja uma doença emocional, bom, normalmente ela é um fundo da emoção, né? Seja porque quebrou um braço, seja porque vai fazer uma cirurgia ou já fez a cirurgia, e aí você pode fazer a sua autoconstelação, né? Porque o Dr. Jim tem falado muito sobre isso, né? Sobre autoconstelação. Eu acho maravilhoso. Você pode. Agora, do que você precisa? Você precisa. Não é de repente parou agora fazer uma autoconstelação. Não é só assim, né? Necessita uma mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos. O que é que você tem escutado de música? Que notícias você está
escutando? Onde é que você está vibrando, né? Para poder Uhum. conseguir. O que que você acha disso, Pedro? Eu acho incrível esse. Tá conseguindo me ouvir normalmente? Uhum, Eu acho incrível, assim, quando a gente pensa em todo esse campo morfogenético, toda essa conexão que existe entre todos os seres vivos, né? Em seus uhum. mais variados níveis, né? Eu vejo uma coisa, assim, eu tenho que ser sincero, eu era muito cético sobre tudo isso, até Sim, mas você podia algum contar tempo atrás. rapidamente o seu caminhar, né? Interessante o É, caminho do Pedro. Antes, Pedro, quero ler aqui que a agenciana colocou, né? Que eu mesma passei por essa personificação e adorei, Carla, foi. Foi muito e assim, bonito com a agenciana, né? Conta um a pouquinho, Pedro, relação. acho que a gente tem, eu não sei, deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Ah, nós temos 15 minutos ainda, eu quero parar uns 5 minutinhos antes, que é para poder salvar, senão a gente não consegue salvar. Mas Sim. conta pra gente. Ah, o Caetano está dizendo que o Pedro está falando tão baixo, mas aqui eu Deixa eu estou mudar ouvindo aqui e vou bem. chegar mais perto. Você está conseguindo ouvir normalmente? Tá melhor agora? Eu estava ouvindo bem, mas o Caetano Ah, reclamou, mas então tá, mais agora uma. melhorou mais ainda. É. É, Conta um eu, pouquinho do antes, seu caminhar, assim, bem antes de ser rápido. terapeuta, eu era bancário, né? E trombei com a constelação sistêmica um dia, estava num momento meio complicado da minha vida, e foi uma coisa muito incrível, né? E você perceber que uma outra pessoa consegue sentir o que você está sentindo através de um campo invisível, e você perceber que uma outra pessoa consegue olhar para um bonequinho, olhar para uma pedra, sentar numa cadeira e dizer, olha, você tem um problema com a sua mãe, não tem? A gente faz, meu Deus, que negócio é esse aí? Que coisa é essa que está acontecendo? Né? E foi esse meu primeiro impacto que fez com que hoje eu chegasse nesse estado de terapeuta, vamos dizer assim. Sim, É, mas aí que mudou minha eu vida lembro e... que você me Pode falar. falou que você foi e falou para o gerente do banco, ó, o seguinte, preciso de uma É, semana. Aí fiz foi e o, não voltou mais. eu fiz o que podia e o que não podia, né? Entrei no curso e passei uma semana e disse, olha, cheguei lá no banco e disse, olha, vocês vão dar um jeito de eu ir. Se vocês não derem um jeito, eu vou mesmo assim. Então, para poder fazer o curso e chegar nesse momento que eu tô, né? É o que a gente fala que a pessoa ouviu o chamado, né? Tá aqui no chakra Justamente. cardíaco, o cara qualquer Não coisa que tem ele vai jeito, fazer. né? Até Tem que o ir. professor Alexandre, que eu chamei a atenção aqui, ele também tem uma história muito bonita de vida também, né? E que ele tinha o chamado, e ele disse, eu vou ficar aqui. Ele é professor de aulas particulares, ele vive só disso, só de aulas particulares, e ele tem um método que ele lançou. Então é mais ou menos como você, como eu, que ao me aposentar da sala de aula, o chamado veio e eu estou me encontrando verdadeiramente. E é maravilhoso Mas, esse chamado, né? E mas quando você aí, Pedro, pensa nesse nível de conexão enorme, né? Em que hum, você está aqui numa live e tem uma amiga sua mandando reiki para você, e tem alguém trabalhando a nível espiritual, alguém trabalhando a nível energético, alguém trabalhando a nível físico para poder ajudar uma pessoa, né? Tudo isso sim, existe, tudo isso está aqui para a gente sim, comprovar e só não vê quem não quer. E hoje em dia é dessa sim, forma. Só não vê isso, quem não quer ou quem não está preparado ainda, né? Aí a gente vai, isso. vai pensando a respeito. É, E, e é muito lindo, é tudo muito, é muito muito sólido, muito inteiro, é muito inteiro, inteiro, né? né? É, É muito inteiro, muito a completo. Estelite mandando oi. É muito Ah, completo e a isso gente precisa ter a coragem, a gente precisa ter a moral de poder encarar isso com essa visão diferente, né? E é, encarar isso da ótica pessoal e encarar isso entendendo que é uma responsabilidade que você tem que começar por você, né? Porque você é parte desse campo, você influencia nesse campo. é. Você, como indivíduo, não é vítima do campo, você é interagente do campo, né? Ótimo, Então, ótimo, porque então inclusive. essa nova perspectiva, né? Você está aqui como o interagente desse campo e da mesma forma que você tem uma doença que chega até você através desse campo, você é um agente que pode causar uma doença através desse mesmo campo, para baixo ou para frente ou lateralmente, né? Você Sim, é um indivíduo que tem a capacidade de olhar para suas doenças, de olhar para seus problemas e de ser
coadjuvante, de ser um representante, de ter um papel Protagonista. principal também diante disso tudo, né? É, Um protagonista diante disso tudo, perfeita palavra. Então, isso, é uma perspectiva diferenciada, mas é uma perspectiva necessária, que a gente isso. assuma essa perspectiva, né? Essa mudança de eu. Tem uma coisa que você falou, uma palavra que você falou, que você disse assim, de não ser vítima, né? Porque é muito comum as pessoas adoecerem e ficarem com a doença. Gente, olha, tem que ficar muito claro aqui que isso não é de uma forma consciente, isso é inconsciente. Inconsciente. A gente faz da nossa doença uma muleta para a gente não querer enxergar de fato o que é que está acontecendo. Mas é um processo inconsciente esse. Eu não estou aqui dizendo para ninguém que, olha, tá vendo o que você está fazendo? De forma nenhuma. É por amor que a gente se vincula a uma lealdade familiar, né? Por amor àquele que lá atrás também esteve doente, ou que perdeu a vida, ou que se matou, ou enfim. E por essa lealdade a gente se vincula, e ao se vincular a gente fica doente. E é por amor. E só que tem pessoas que se tornam vítimas disso, né? Ao invés de querer olhar, como você falou, ao invés de querer olhar com integridade para a questão, se torna vítima e fala, não, eu não posso, porque, sabe, eu não tenho um problema muito sério que aí não dá para eu seguir. Né? São muitos contextos, né? São muitos contextos. Mas assim também, não estou aqui também julgando ninguém, não, né? Porque cada um, como você falou, né, Pedro? Cada um está no seu momento de despertar para a questão, né? Isso. Não é que está todo mundo desperto. Então eu queria dar uma dica, dentro ainda daquela pergunta lá que a Genciana fez, lá atrás, como barrar, né? Que ela falou. Gente, se alguém que está aqui assistindo agora tiver um pouco mais de interesse sobre o método Takai, né? Takai e constelação familiar, no YouTube tem várias pessoas que fazem vídeos maravilhosos sobre constelação familiar. Maravilhosos. Hoje, então, tem lives atrás de live, né? Um festival de live. Olha Então, nós assim, aqui. olha mais aqui, né? Agora, assim, ó, mas quando a pessoa não está pronta ainda para escutar, tudo bem, tá tudo certo. Isso é Mas processo. a hora da pessoa vai chegar, né? O professor Alexandre colocou assim, confirmando o que você falou, né, Pedro? Ele diz assim, verdade, é preciso ter coragem, mas é recompensador. Né? Que foi o que o Pedro fez. O Pedro largou o banco e disse, agora eu vou me entregar para isso aqui e pronto. E faz curso um atrás do outro, né? Com certeza, sempre, todos os dias. Deixa eu ver que horas são. Tá. E assim, Vamos nos despedindo, Pedro, porque vamos. eu quero salvar para você e para mim e para quem quiser assistir depois, né? Eu queria Eu agradecer. sim, Queria sim. agradecer muito pela oportunidade. Obrigado, porque eu sempre adoro falar sobre tudo isso aqui, certo? Isso. E estou disponível lá no meu Instagram, não sei se dá para ver aqui, ó, @terapeuta. Não, tá espelhado, Tá tá ao contrário, espelhado. tá espelhado, né? Mas, Mas mas tá marcado aí, tá lá no, na descrição, né? na, na descrição. Do Ah, o post. Caetano está aqui me lembrando para falar do Telegram. Obrigada, Caetano. Da outra vez quem me lembrou foi o Alexandre, o professor Alexandre. Antes eu quero dar um oi para o meu querido Diego Brandão, amado, que bom que você está aqui, querido, é bom te ver também. O Diego trabalhou comigo. Eu não sei se o Pedro tem um grupo no Telegram, mas o Libélula tem um grupo no Telegram, onde lá no grupo eu posto muito conteúdo esclarecendo sobre a constelação familiar. Tá? Então, se quem quiser ingressar, é só ir na minha bio e clicar lá e já entra no grupo. Mas tem que ter o canal do Telegram primeiro, né?
Você tem, Pedro, um canal no Telegram? Não, Você tem eu YouTube, né? ainda não tenho, mas tenho um canal no YouTube, Terapeuta. Tenho meu Instagram que eu posto quase que diariamente informação sobre terapias, entre outras coisas, mas estou Sim. pretendendo fazer um grupinho também. Isso E é aí legal, é me legal acompanha ter. lá que a gente faz. Isso é legal ter, porque aí o meu objetivo com o grupo Telegram, e aliás eu aprendi com o método Cifras do professor Alexandre, é porque lá no WhatsApp, quem entra agora não lê nada que ficou. Coisas tão importantes que a Verdade, gente coloca, verdade. né? E ela no Telegram fica para sempre ali. Então é uma ferramenta bem legal. Então eu vou agradecer também. Estelito aqui está falando, né? Minha vida. Estelite é É uma uma amiga, estelita, tá. também lá Você de quer ler? Recife, do pessoal do À Takai. medida que se vivencia, irá aprendendo e entendendo que é constelar. Parabéns, Pedro. Que bonito. Que bonito. Então, tá bom, meus amores. O Alexandre está dizendo, o E, Telegram da Carla é fantástico. e fazer um convite pro pessoal, né, Carla? Conheça uma constelação. Conheça uma constelação. Sim, É incrível. É é algo que você não incrível. consegue explicar nem entender vendo um vídeo. Você só É, consegue vivenciando, né? E tem eu, isso. tem a Carla, tem tantos E tem outros aí, vários consteladores outros maravilhosos que podem consteladores. fazer Isso isso, mesmo. Isso né? mesmo, Pedro, porque às vezes a pessoa não simpatiza muito, né? Então, tudo bem, tem vários outros, mas não deixa de fazer. Ok, então, meu querido, já me avisaram aqui que é para parar, então eu quero agradecer profundamente a Eu agradeço. oportunidade e o teu aceite pelo convite e agradecer a todos que estiveram aqui hoje, Estou viu? sempre à Um disposição. É só grande. chamar que a gente vai, viu? Vamos fazer mais, tá? Agora eu quero esperar o teu convite, tá bom? Tá ótimo. Um Vamos fazer. beijo, tchau, tchau. Tchau.